Boa noite a todos. O Jornal da Guará está no ar. Saiba quais notícias estão em destaque na edição de hoje. Investigação aponta suspeita de que tiros que mataram o motorista de aplicativo Uber eram direcionados a passageiros que estavam no transporte. No caso da execução dos adolescentes, polícia termina de ouvir testemunhas e inquérito não descarta a cariação entre suspeitos. Estado amplia a investigação sobre o aumento do número de denúncias de abuso sexual contra crianças neste começo de ano. Na política, governador Flávio Dino reassume governo do estado. O presidente da FAMEM apresenta resultado de reuniões em Brasília. E na economia, como os inadimplentes estão fazendo para quitar os débitos do ano novo. Agora, no Jornal da Guará. Motoristas que dirigem pelo aplicativo de transporte Uber participaram de uma audiência pública na tarde de hoje para cobrar o aumento da segurança no setor. Essa cobrança aumentou desde o assassinato de um colaborador no último domingo. A polícia deu explicações para este fato. No último final de semana, um motorista de aplicativo de transporte foi assassinado. O caso chocou a cidade, fez com que vários outros motoristas fizessem protestos pelas avenidas de São Luís. O resultado disso foi uma audiência pública reunindo alguns órgãos e representantes de aplicativos. Segurança foi o principal motivo da reivindicação dos motoristas de aplicativo que realizaram uma audiência pública na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Dentre outros temas debatidos, a lei que regulamenta o serviço aqui na capital São Luís. Lógico que hoje nós estamos aqui para falar sobre a segurança pública, mas ela é só uma ponta desse iceberg, né? Porque na realidade a primordial é a regulamentação que cabe aos municípios, na Câmara Municipal, de fazer a regulamentação, porque já foi aprovada pelo Senado. A Polícia Civil segue com as investigações sobre o assassinato do motorista Edmilson Azevedo, vítima de um tiro no bairro da Liberdade. Segundo o delegado, que está à frente do caso, existem duas linhas de investigações, sendo que uma delas com duas vertentes. É que tudo começou com um incidente fortuito. Motorista e passageiros do Uber se encontraram com esse motociclista em determinada rua, determinada altura, e ali nós acreditamos que houve uma certa discussão. Não está claro ainda de quem partiu essa discussão, se do próprio motorista ou se dos passageiros. Certo é que houve alguma discussão, ou algum entrevém ali de trânsito, e após essa discussão, ou rixa, ou xingamento, a gente ainda não se sabe, porque os depoimentos não foram claros nesse aspecto, mas as imagens dão a entender isso, que após essa discussão, o motorista do Uber deixou o local seguindo sua viagem, enquanto que esse motociclista ele saiu em perseguição até próximo à sinaleira, onde ele efetuou o primeiro disparo. E essa perseguição continuou por cerca de 1,5 km a 2 km, em outros dois momentos, em outras duas avenidas, outros disparos de arma de fogo, totalizando entre 5 a 6 disparos, que culminou ao final com um acidente, com a vítima colidindo o carro e sendo atendido ali. Entre as 4 pessoas que estavam como passageiras, um deles, Sony Anderson Silva de Oliveira, teve a prisão decretada por ter um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Os outros envolvidos e que estavam presentes na situação foram ouvidos pela equipe da Polícia Civil. O caso ainda requer mais tempo de investigação, até que tudo seja devidamente esclarecido. A polícia continua atrás do autor dos disparos, que estava em uma motocicleta vermelha e que efetuou pelo menos 6 tiros contra o carro que acabou acertando Edmilson. Já no caso dos adolescentes que foram assassinados no povoado Mato Grosso, na zona rural de São Luís, a polícia concluiu a fase dos depoimentos e agora não descarta uma acareação entre os suspeitos da execução. 3 adolescentes mortos brutalmente. 3 famílias que buscam por justiça no caso dos meninos assassinados no último dia 3, no bairro Coquilho, zona rural de São Luís. A fase de depoimentos já terminou. Agora a polícia continuará realizando perícias técnicas com as provas recolhidas. Somente se houver confronto de informações é que as testemunhas serão chamadas para novos depoimentos. Ao todo, 17 pessoas foram ouvidas, dentre elas
4 policiais militares e 1 agente penitenciário. Por hora, encerramos a fase de depoimentos. Iremos iniciar agora a fase de perícia e as provas mais técnicas. E, se for o caso, retornaremos os depoimentos no eventual confrontamento de versões. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente contabilizou em 2017 450 inquéritos apurados referentes a abusos contra crianças e adolescentes. No ano passado, esse número caiu para 395, uma queda de pouco mais de 12%. Ainda assim, nos últimos dias, casos chocantes de violência contra a infância vêm assustando a população. No município de Zedoca, Rosiel Roseno de Souza, de 74 anos, é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de apenas 7 anos. Ele está preso na unidade prisional do município. Já em Barra do Corda, Assueres Pessoa da Silva, de 25 anos, foi denunciado por estupro de uma menina de apenas 11 anos, que ele já conhecia. O suspeito está preso na unidade prisional do município. Em São José de Ribamar, um vídeo flagrou o abuso sexual de uma menina de apenas 9 anos. O suspeito ainda não foi identificado e a polícia está à procura para localizá-lo e prendê-lo. Política agora. O governador Flávio Dino retoma suas atividades após o período de férias, tempo em que o Estado ficou sendo administrado pelo vice Carlos Brandão. O repórter Hugo Reis é quem tem as informações para a gente. Oi, Hugo, muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Bem, o governador Flávio Dino encerrou suas férias de pouco mais de uma semana hoje. Ele já retorna às atividades oficiais amanhã. Aqui no Palácio dos Leões não foi divulgada a sua agenda oficial. Bom, mas no intervalo das férias, quem cumpriu uma agenda extensa foi o vice-governador Carlos Brandão, tendo como principal destaque uma reunião que Brandão teve com uma comitiva formada por deputados federais em Brasília, com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, em que o ministro ouviu as solicitações apresentadas pela comitiva e garantiu a Carlos Brandão que o governo federal vai trabalhar de forma conjunta em prol do Estado. Lembrando que o Maranhão hoje tem uma posição estratégica com a base de lançamento de Alcântara. Pascoal. Tá legal, Hugo. Muito obrigado. Boa noite e até amanhã. O presidente da FAMEM, Cleomar Tema, apresentou o resultado de reuniões ocorridas nos últimos dias em Brasília. Ele esteve na capital federal em busca de soluções para problemas que se arrastam há anos por aqui. Era uma pauta bem extensa de reivindicações. Entre as questões levantadas foi tratada a liberação dos recursos provenientes dos precatórios do Fundef. Tema mostrou ao general Santos Cruz, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, que no Maranhão somente 18 municípios receberam os recursos, enquanto que em outros estados 100% das cidades foram contempladas. O atraso com o Maranhão vem há mais de uma década. Olha, nós levamos a pauta municipalista, aqui previamente discutido com os prefeitos do nosso estado, né? Levamos a nossa carta ao presidente da República, né, o Bolsonaro, e lá discutimos assuntos que aqui previamente discutidos. Primeiro item da pauta, os precatórios da educação. São recursos em torno de 7 bilhões que a União deve aos municípios, mais de 7 bilhões e 766 milhões, e que apenas 18 municípios do estado receberam esses recursos. Outro ponto explorado foi a liberação das verbas da saúde para as comunidades indígenas, assim como a atualização da tabela do SUS e dos repasses para ações de saúde de alta e média complexidade. Isso aí são desde 2006, é uma dívida que os municípios contribuíram a maior. E agora a União está devolvendo a maior que foi repassado dos municípios para o Fundef. A PEC 391 de 2017 também entrou em pauta. O presidente pediu intermediação para que a PEC seja aprovada na Câmara dos Deputados e, assim, seja garantido o aumento de 1% do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios.
Temer voltou de Brasília com a garantia de uma nova reunião dentro de um mês para discutir novamente o assunto. É isso, então, e a gente dá prosseguimento a esse assunto na análise de Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite você de casa. Temos aí as declarações do presidente da FAMEM, em todo esse movimento que ele acompanhou lá em Brasília. Em Brasília também esteve o Carlos Brandão, juntamente com toda uma comitiva, obviamente fazendo um movimento, um aceno, até porque os estados são todos dependentes do governo federal. Quando eu digo dependentes, é porque o governo federal está acima, né, do governo estadual, então nada mais natural também do que esse movimento de todos indo em busca aí de uma parceria, ou de tentativas, ou de tratativas com o novo governo. Pois é, Pascoal, e muito mais do que isso, os municípios hoje são muito dependentes do governo federal, né? Eles dependem muito do Fundo de Participação Municipal, e essa, inclusive, foi uma das bandeiras que o presidente da FAMEM levantou, de que o aumento fosse dado, existe um aumento escalonado para até 2022 se alcançar 1% no aumento. Sim. 1%, veja só, e é muito pouco, né? Luxo, né? Se for para exatamente. Pensar, 1%. Então, essa é uma das pautas, que se acelere esse aumento. A outra pauta também é a questão dos precatórios, que se discute na justiça, de uns 40%, que alguns estados já pagaram, né, já receberam da federação, os municípios de alguns estados. E, além do mais, o valor da saúde. Tem um dado que chama a atenção. Tocantins e Piauí recebe cerca de R$250, R$240 ali por paciente. O Maranhão está recebendo menos de 200. Então, é um valor para a gente considerar mesmo quando se compara. Não é de hoje essa situação, essa bandeira de reivindicação já vem há muito tempo e, assim, o Estado é um dos estados mais pobres da federação, por mais que a gente já tenhamos avançado e muito nos últimos tempos com relação à questão das riquezas, mas, inegavelmente, a questão da transferência de valores do governo federal ainda é muito importante, como você mencionou, para o Estado, mas muito mais ainda para os municípios. Pois é, em um dos estados mais pobres, com os municípios mais pobres do Brasil, muitos deles, infelizmente, estão no Maranhão. Então, assim, esses municípios vêm sofrendo muito com a diminuição de recursos. Tem problema de gestão que a gente sempre tem discutido. A gente fala, temos exemplos inúmeros aqui as denúncias, do quanto os prefeitos, né, utilizam o dinheiro, a verba que vem para a saúde para outros fins, mas a gente também tem notado, como já mencionamos aqui em outras oportunidades, quanto o Ministério Público e outros órgãos de controle vêm trabalhando para evitar e para punir, principalmente quando acontecem situações desse tipo. Então isso não é justificativa para o dinheiro não vir também, não pode ser. Não tem como. De qualquer forma, essa pauta municipalista, ela é importante, sobretudo nesses próximos 2 anos que nós teremos eleições municipais. Bom, daqui a 2 anos teremos eleições municipais, mas antes disso, ainda nesse mês, a própria FAMEM vai escolher o presidente. E aí é que está o problema. Por quê? O atual presidente, o Temer, ele prometeu, fez um acordo que ele não iria para a reeleição, ele ficaria nesse mandato e não sairia. E olha que parece que a FAMEM, eu cheguei a duvidar num determinado momento do peso político que teria, mas veja bem, o Gil Coutrin conseguiu se eleger a prefeito de Ribamar, conseguiu se eleger deputado junto com o irmão, tem ali uma força do pai, que é conselheiro do TCE, mas ainda assim. Mas aí o Cleomar Temer, o presidente, conseguiu também eleger a mulher. Então, veja bem, parece que o cargo funciona porque te dá uma articulação com os municípios, né? Você fica ali ligado, em contato, e aí é uma bandeira muito forte. Então o acordo é que ele não sairia candidato, mas se fala, e os movimentos que ele tem sido feito parece que estão indo no sentido contrário. Até aí os afagos que ele tem trocado com o deputado federal Aloysio Mendes, que tem sido o interlocutor do governo Bolsonaro com a bancada maranhense, com os municípios maranhenses, né? O que pode, né, insinua que há um interesse, até a possibilidade, ele teria cogitado, também coisa de bastidores, ele não declarou isso, que o candidato, né, o Erlânio Xavier, que é prefeito lá de Igarapé,
a grande, é o candidato que tem já mais de 120 prefeitos, divulga pelo menos ter mais de 120 prefeitos junto com ele, faz uma reunião na quarta-feira da semana que vem aqui em São Luís, reunindo essas lideranças, mas o Cleomar Temer, mesmo com risco de perder, porque não se articulou com antecedência para a eleição, ainda está no cargo. Né? Há que se dizer isso. E no governo Bolsonaro, com o eventual apoio do Aloysio Mendes, ele não sabe que peso isso vai ter, porque é município. Sem apoio de governo federal e sem apoio de governo estadual, não serve para nada, diria, não então, funciona. Que ele está no cargo e está no páreo também para a eleição? Parece que sim, ouviu, Pascoal? E ele deu uma entrevista coletiva, né, ontem, não falou nesse assunto de eleição, falou muito do acordo, mas é que é bem pertinente, né? Uma reunião dessa, você convoca a imprensa para falar da reunião, demonstra ali o teu poder de articulação e talvez se lance. É tarde para isso, mas impossível em política é uma palavra que eu aprendi que não existe. Então a gente pode ter uma eleição que caminhava para uma aclamação, né, de repente, de última hora, aparecer uma disputa e, diga-se de passagem, parece que a disputa tende a ficar acirrada se de fato acontecer. Então parece que os dois aí têm se articulado nesse sentido e a gente vai aguardar de fato. O que eu quero dizer, encerrando, é que, para além das questões municipais, existem interesses pessoais, né? Isso da política é muito forte sempre, porque parece que o cargo dá esse poder aí muito grande, e a ideia, acho que querem dizer para o Cleomar, você já conseguiu o que você queria, já elegeu a sua esposa, já conseguiu aí fazer seu nome, e agora dá a vez para outro. Parece que o Erlânio está nessa perspectiva, né? Então vamos aguardar. A eleição acontece no finalzinho de janeiro, Pascoal, e da última vez ela foi bem tranquila porque não tinha um páreo. As últimas eleições, quase todas têm sido por aclamação. Vamos aguardar se essa aí não vai ser diferente e se algum apoio possa vir para o tema aí no sentido de mudar esse cenário. A gente também não sabe disso. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Boa noite a você e boa noite a você de casa também. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos a seguir com o Jornal da Guará, destaques para a economia. Bora saber o que o pessoal está fazendo aí para se livrar das dívidas aí do ano que ficou para trás e as que estão sendo acumuladas aí já neste começo de 2019. É um dos nossos destaques logo após o intervalo.